Olá, estamos de volta para mais algumas dicas importantes para você que deseja fazer a redação do Enem com competitividade e qualidade. Uma dica importantíssima é a que diz respeito ao modo de iniciarmos e ao modo de terminarmos um texto. Se conhecemos alguém, por exemplo, é importantíssimo avaliá-la nos momentos iniciais. Se essa pessoa nos passa uma boa impressão, se nos passa uma ideia positiva, isso será decidido nos momentos iniciais. Da mesma forma, aquela redação que produzimos deve ter nos seus momentos iniciais, nas suas linhas iniciais, a capacidade de seduzir aquele que vai nos ler e aquele que vai nos avaliar. No caso do Enem, no caso dos vestibulares, os professores corretores dos textos. E como introduzir a redação de uma forma que seja interessante, de uma forma que seja sedutora, de uma forma que chame a atenção positivamente para o nosso texto. Há muitas maneiras de fazê-lo. Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que uma boa apresentação não muda a estrutura do texto. Um bom texto argumentativo continuará apresentando sempre uma introdução que contém uma tese ou opinião, um desenvolvimento que contém argumentos que detalham, que justificam a tese e uma conclusão que retoma a ideia principal e faz, por exemplo, a apresentação de sugestões. Onde é então que se faz a mudança da qualidade do texto com uma introdução que seja atrativa, principalmente na apresentação do tema, naquelas linhas iniciais. Pense, por exemplo, numa redação que trate da escassez hídrica, lembrar um livro que trata desse tipo de problema, lembrar que um vídeo falou a respeito, lembrar uma propaganda da TV, lembrar a letra de uma canção famosa, podem ser intertextualidades interessantes. Além disso, pode-se contar um caso, bastante resumidamente, e esse caso remete ao problema que se vai analisar na redação. Também se pode fazer a utilização do texto da história, a intertextualidade histórica sendo uma das mais valorizadas pelo Enem. Se vai falar, por exemplo, a respeito da seca que atingiu recentemente algumas metrópoles brasileiras, também se pode falar da seca de 1983, da seca de 1915 ou da de 1878. E também se poderia, por exemplo, citar o livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, que fala a respeito. Todas essas formas atraem a atenção do examinador e são, por assim dizer, uma maneira de introduzir o texto que chama a atenção para ele e cria, por que não, uma boa vontade avaliativa em relação ao restante do texto. Também se deve ter cuidado especial com a finalização. Depois de conhecermos e convivermos com alguém, é muito importante que nos despeçamos dele ou dela com um aceno, com um cumprimento, com uma maneira educada, com um gesto adequado de despedida. Ora, na conclusão do texto, pode-se deixar uma impressão bastante positiva, principalmente quando é feita com arte, quando é feita com engenho e com o mínimo de técnica capazes de atrair a atenção do examinador ou do avaliador. Vamos nos lembrar de que, depois de ler o texto inteiro, é necessário, em primeiro lugar, que nós lembremos ao nosso leitor, ao nosso avaliador, qual é o tema tratado e qual é a tese defendida. Portanto, uma boa conclusão deve iniciar pela retomada da tese. Logo depois, se for o caso, apresentamos as injunções ou propostas de intervenção, como já detalhamos numa aula anterior. E no final, podemos reservar a chamada cereja do bolo, aquele toque diferenciado que vai fazer com que você chame a atenção. Pode ser, por exemplo, uma citação a um provérbio, desde que ele não seja clichê. Pode ser a retomada de uma expressão utilizada no título. Pode ser, por exemplo, a sugestão de que aquele assunto merece muito mais desdobramentos em níveis de pesquisa. Ou pode ser uma frase de efeito cuidadosamente pensada. Nada disso demanda necessariamente muito tempo. Com treino e com a capacidade de treinar sistematicamente textos diferentes, nós conseguimos sempre produzir introduções que sejam atrativas e produzir conclusões que sejam chamativas. Conseguimos, portanto, atrair a atenção daquele que vai nos ler, tanto nos momentos iniciais, quando nos apresentamos a ele, quanto nos momentos finais, quando nos despedimos, entre aspas, daquele que nos leu. Com uma introdução criativa, com uma conclusão que seja atrativa, certamente você consegue um resultado muito interessante na sua redação. E, é claro, esse resultado se traduz em pontos e na sua aprovação. Essa é mais uma dica do Alfa, e aqui você pode ser o que quiser.